Oi, gente! Eu sou Isabela Paulino da Silva e essa é a minha oficina, Ilustração Flat da Natureza, Pintura com Guache Escolar. Esse projeto foi patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, graças ao edital Cultura Presente nas Redes 2. Vamos lá, agora a gente vai fazer um exercício de sintetização das formas. Eu peguei aqui alguns animais, as imagens de alguns animais da nossa fauna brasileira, né? Que essa oficina tem como proposta utilizar elementos da fauna e da flora brasileira. Eu peguei a imagem aqui do galo de Campina, do guará vermelho e do lobo-guará. Primeiramente, eu vou estar fazendo um exercício com linhas retilíneas, depois com linhas curvas e arredondadas. O exercício com linhas retilíneas consiste em tentar sintetizar a forma dos elementos com linhas retas. Eu vou tentar utilizar o mínimo de linhas possíveis, vou tentar pensar bastante na direção que essas linhas apontam. O truque é pensar na direção das linhas. Se essas linhas estão diagonais, se elas estão verticais, então, se são linhas em pé, ou se são horizontais, linhas deitadas. As diagonais são aquelas linhas viradas de lado, né? E assim é possível fazer um resumo, um breve resumo em desenho da forma do pássaro. Eu começo me concentrando nas linhas retas que configuram a parte externa do desenho, nesse caso a parte externa do pássaro. Em seguida, eu coloco as linhas internas, que são as linhas do interior do desenho. Depois de fazer o galo de Campina, agora eu vou começar a fazer o guará vermelho. Novamente eu vou traçar as linhas externas, utilizando poucas linhas para o bico, para o alto da cabeça, para o alto do corpo e assim sucessivamente. Os detalhes, tipo olhos, asas, podem ser deixados para depois. Procure fazer o desenho a partir do macro, da parte maior, e deixe o micro para o final, que é a parte menor. Deixe os detalhes para o final. Sendo que nesse caso, o desenho ainda não tem essa intenção de ser muito detalhado. É só um estudo. Chegou a vez do lobo-guará. Eu vou começar pela parte alta do desenho, a parte do alto dele, começando pelas costas, depois vou passar para as orelhas, para a cabeça, para as patas. Vou comparando os tamanhos das linhas, o tamanho da linha das costas, o tamanho da linha da cabeça e das patas, tentando comparar as proporções, os tamanhos, para poder ficar mais ou menos parecido. Mas lembre que a intenção aqui não é imitar a realidade, é apenas aprender com ela. E também não tem problema mudar um pouco a proporção. Se mudar um pouquinho a proporção das patas ou da cauda, da cabeça, não tem problema.
Vou começar a fazer agora a parte do exercício de linhas curvas e arredondadas. Vou começar desenhando o galo de Campina novamente, só que agora, ao invés de utilizar linhas retas para o desenho, eu vou tentar usar linhas arredondadas e curvas. Eu poderia utilizar o exercício das linhas retas e sobrepor as linhas curvas por cima das retas, mas nesse caso eu decidi separar mais para exemplificação para vocês. Da mesma forma, o guará vermelho eu vou fazer com linhas curvas. Repare que o alto do corpo dele ficou parecendo uma letra S de tão curva a linha que eu fiz, mas é assim mesmo. A intenção é sintetizar, resumir a forma da melhor maneira possível. Por último, eu também vou arredondar as linhas do lobo-guará. A linha das costas, da cauda, das patas, da cabeça, de todas as partes. Esse exercício da sintetização das formas pode ajudar bastante vocês na hora de escolherem as formas para os seus desenhos. Eu vou mostrar agora algumas referências que eu escolhi para poder criar a minha composição final dessa oficina. Eu peguei aqui imagens do galo de Campina e também da fruta favorita desse pássaro, que é o caju. Também peguei imagens de algumas flores brasileiras, não necessariamente de origem brasileira, mas que a gente tem bastante presente em vários locais do nosso país. Eu peguei também no meu quintal
algumas folhas para poder usar como inspiração para minha composição final. Eu posso colocar o nome dessas referências, né, das flores e do pássaro, enfim, aqui na descrição do vídeo. Para escolher como vai ser a minha ilustração final, primeiro eu vou fazer alguns estudos. Primeiramente, eu vou fazer um desenho teste com a composição na posição vertical. Depois eu vou fazer um teste de desenho com a composição na posição horizontal. Eu pensei em fazer algo lúdico. Por exemplo, esse caju eu vou imaginar que é a casa do galo de Campina. Eu quero uma coisa meio mágica. Lembrando que a intenção aqui não é imitar a realidade. Eu quero que meio criar tipo uma mini história com essa ilustração. Eu vou colocar como adorno algumas flores em volta dessa casa de caju. Na hora de colocar os elementos na sua composição, procure equilibrar o peso visual. Ou seja, não coloque elementos demais na direita, nem elementos demais na esquerda, nem é necessário salpicar a composição inteira com vários elementos. Procure usar com cautela esses elementos, equilibrando os pesos do lado direito e esquerdo. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante nas minhas composições é mudar o tamanho das formas. Por exemplo, use tamanhos grandes, médios e pequenos para fazer as formas da sua composição. Pense na composição como se fosse uma balança. Se você colocar um elemento grande do lado direito, você pode colocar um elemento médio e pequeno do lado esquerdo. Assim, mais ou menos para tentar equilibrar essa balança visual e não ficar pesado demais para um dos dois lados. No meu segundo estudo, eu deitei a casa de caju virada de lado. Eu deitei ela e basicamente estou usando as flores também. Vou colocar o pássaro na portinha dele e havendo poucas diferenças entre um estudo e outro. No final, é só escolher qual eu gostei mais para poder fazer o estudo de cor. Eu também coloquei na minha composição desenhos parecidos com as folhas que eu peguei no quintal. Enfim, terminada a composição, eu escolhi a composição na posição vertical, em pé. Eu tenho que escolher a paleta de cores que eu quero aplicar nessa composição. E aí eu tenho que pensar se eu quero colocar cores complementares, se eu quero colocar as tríades, se eu quero colocar as cores análogas. E eu tenho que pensar aonde eu vou colocar essas cores. Bom, lembrando que para criar as nossas cores, eu estou sempre misturando a tinta PVA branca com a tinta guache para poder conseguir a textura mais opaca da tinta.
Eu decidi colocar as cores complementares laranja e azul na casa de caju do pássaro. Decidi também utilizar as cores complementares amarelo e roxo para algumas flores, no caso aqui o dente de leão e a jardineira, que é esse vasinho onde estão as flores. Eu também pensei em utilizar cores análogas ao rosa nessa primeira composição e cores análogas ao verde. O pássaro eu decidi manter as cores vermelha da cabeça, cinza da asa, branco da barriga. Para o segundo estudo, eu decidi usar as cores complementares roxo e amarelo para a casa de caju do pássaro. Eu decidi continuar usando as cores complementares amarelo e roxo, no caso para as flores e para a jardineira. Decidi também colocar um fundo mais claro atrás do pássaro, nas laterais dele. Ainda mantive os tons análogos ao verde e tons análogos ao rosa.
Depois de terminar os 2 estudos, é só a gente escolher qual a gente gostou mais. A gente também pode fazer combinações, escolher partes de um estudo e partes de outro. No caso desses estudos, eu gostei bastante da casa de caju com as cores laranja e azul, com essas complementares. Eu gostei do fundo mais claro atrás do pássaro, no caso um fundo mais rosado, porque eu achei que o pássaro se destacou melhor com essa composição. Eu gostei bastante do roxo mais clarinho, do lilás para a jardineira. E decidi manter os tons análogos ao verde e ao rosa. Após a definição do estudo de composição e estudo de cor, eu desenhei a ilustração em tamanho maior e coloquei uma ilustração igual ao lado para poder usar como referência, porque no momento em que eu começar a pintar, eu vou perder algumas linhas. E caso eu não lembre exatamente onde essas linhas estavam, eu posso olhar a referência ao lado para me recordar. Após pintar a primeira parte, eu esperei secar para poder pintar a outra parte. A tinta guache, diferente da tinta acrílica, é ativada novamente em contato com a água, com a umidade. Então, é importante esperar secar, porque caso contrário, pode haver misturas sem que a gente queira. Apesar de fazer um estudo de composição e um estudo de cor, nada impede que se possa acrescentar algum elemento na hora em que se estiver fazendo a composição final. Essa vontade pode aparecer e essa necessidade pode ser sentida. Então, tudo bem acrescentar algum elemento a mais que possa ser interessante.
use sempre a folha de teste para poder testar a sua cor antes de colocar ela na sua ilustração. Com a tinta guache, o legal é que a gente também pode sobrepor uma cor sobre a outra. Ela perdoa a gente bastante nesse sentido. Então, se a gente colocar uma cor que a gente não gostou tanto, a tinta guache ainda permite que a gente sobreponha uma outra cor por cima.
Para deixar a ilustração mais interessante, eu decidi colocar uma joaninha em cima do dente de leão, para fingir que o galo de Campina está olhando para essa joaninha e pensando alguma coisa. Assim, a ilustração ganha um pouco mais de vida quando ela narra alguma história. A flat art é uma arte plana, mas nada impede que a gente coloque um pouco de sombreado na nossa ilustração para gerar um pouquinho de sensação de profundidade, um pouquinho de sensação de 3D. O truque para colocar uma cor mais escura ao lado da cor original é a gente misturar a cor com uma complementar dela. Por exemplo, eu coloquei um sombreado ao lado do azul da castanha do caju. Esse sombreado é um azul mais escuro. Para escurecer esse azul, eu acrescentei um pouco de laranja no azul, ou seja, eu acrescentei a complementar no azul para poder dessaturar a cor, para poder escurecer um pouco mais a cor. Eu vou escurecer o laranja também. Da mesma forma que eu escureci o azul, eu vou escurecer o laranja. Só que dessa vez eu vou acrescentar um pouco de azul ao laranja. Dessa forma, eu vou dessaturar a cor e ela vai escurecer um pouco mais. Assim eu vou poder colocar essa cor na lateral do meu caju, da casa de caju. Uma dica básica de luz e sombra que eu dou é que você escolha o lado em que a sombra vai ficar. Por exemplo, ou do lado direito ou do lado esquerdo. No caso da casa de caju, eu estou colocando a sombra sempre do lado direito. Já dentro das flores, eu vou colocar um pouco de sombreado, um pouco de cor mais escura, um tom mais escuro, para que gere um pouquinho de sensação de profundidade nas flores.
Bom, pessoal, é isso aí, finalizei minha ilustração. E como eu disse antes, a gente pode sempre acrescentar algum elemento a mais quando a gente sentir essa necessidade. Eu acrescentei algumas folhas a mais na composição para ocupar esse espaço em branco do papel. Eu acrescentei as janelas também ao desenho, que já estavam nos estudos de composição. Coloquei sombreados no pássaro, nas flores, em algumas partes para dar alguns detalhes, alguns acabamentos. E foi isso aí, essa foi a nossa ilustração flat da natureza usando o guache escolar. Agora o último passo é retirar a fita crepe, com cuidado para não rasgar o papel. Eu fiquei bastante satisfeita com a ilustração final, com a composição final. Fiquei muito feliz com o processo criativo. Fiquei feliz de compartilhar cada etapa com vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem bastante esses conhecimentos para produzirem suas próprias ilustrações flat da natureza. Muito obrigada por terem acompanhado até aqui. Um forte abraço. Beijos!